TheCast no ar. Eu, Jaelson Gomes, mais uma vez aqui abrindo o nosso podcast, o podcast que chegou para destravar ideias. E neste mês de março, o mês das mulheres, estou tendo a oportunidade e a alegria de receber aqui mais uma mulher que tem uma voz de destaque, já conhecida por muitos aqui em Maceió e outros lugares do Brasil. Uma carioca que está aqui em Maceió há um tempinho bom, e ela melhor que ela mesma vai dizer, que está conosco no TheCast, Edjane Melo. Edjane, bem-vinda ao TheCast. É com felicidade que eu tô aqui, tá? Feliz pelo convite, agradeço a você, viu, Jaelson, por esse convite. Vamos conversar um pouquinho, né? Que massa. Um comunicador nato desse, conversando com a gente, me colocando na cadeira de entrevistada, que coisa boa. Olha só, Edjane é uma comunicadora, jornalista, faz 2 programas aqui em Maceió de destaque. E hoje está tendo a oportunidade de vir aqui. Na verdade, não é bem uma entrevista, Edjane. A gente vai bater. É um bate-papo. Eu quero conhecer e quero tornar também público para algumas pessoas que não te conhecem um pouco da sua história, da sua jornada. E aproveitando o mês das mulheres, e você como uma mulher que tem marcado presença no cenário da comunicação, para nós é uma honra do TheCast ter você aqui. É como eu falei, é um bate-papo mesmo, com toda leveza, naturalidade, coisa que também você sabe fazer, porque quem te acompanha, e eu que te acompanho também, vejo nas aberturas do seu programa, nas entrevistas, a leveza de como você trata a comunicação. E é por isso que a gente está trazendo aqui. E eu quero já começar abrindo com chave de ouro com um tema que você tem tratado, inclusive, ao longo da sua jornada ultimamente, em palestras, em alguns momentos no próprio rádio, que é a comunicação e a espiritualidade. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: para uma mulher trabalhar, lidar, ter essa jornada de comunicação, qual o sentimento que ela tem, qual o sentimento que a Edjane tem? Olha, eu sou apaixonada pela comunicação, né? Então, assim, a comunicação me move. E a comunicação move o mundo. Até aquelas pessoas que não percebem isso. Hoje em dia, a gente já sente as pessoas procurando por essa comunicação que é vista de uma rede social, de uma televisão, de um rádio. Mas a comunicação, ela está em todo lugar. Sim. Então, assim, o que uma mulher sente? Uma mulher sente o que um homem sente, uma responsabilidade em comunicar bem, com clareza, porque é a comunicação que resolve problemas, mas que também cria. Então, assim, quando você não se comunica bem, você pode criar problemas. Você está se comunicando bem? E aí a gente entende, você falou, Edjane, você está falando de comunicação e espiritualidade? Sim, eu tenho falado muito, inclusive nas palestras, tanto para empresários, para empreendedoras, sobre isso. Também em treinamentos para pessoa. Tem gente que me procura e diz, Edjane, eu preciso me comunicar melhor. Perfeito. Aí eu digo, o que você quer? Você quer se comunicar melhor? Você quer perder o medo de falar? Porque são coisas diferentes, Perfeito. Não é? Perfeito. Aí a gente vai lá no fundo, vai procurar mostrar a importância da espiritualidade na comunicação. Muito bom. Eu quero, com certeza, ouvir melhor sobre essa parte da espiritualidade junto com a comunicação, mas antes eu queria dar um destaque à Edjane no sentido da escolha que você fez de fazer rádio, e já há um bom tempo, e dizer, Edjane, eu sou fã do rádio, de muito tempo. Na verdade, eu estou fazendo podcast hoje, eu chego a sentir como meio que um plano de Deus, porque eu nunca imaginava. Aliás, a gente nem sabia que um dia eu, pelo menos, que ia chegar a esse nível de ter um espaço tão parecido com o rádio, que é o podcast, né? E pelo fato da gente sempre ser admirador. Eu conheci vários nomes do rádio alagoano, várias pessoas. Eu tenho falado isso, eu tenho até um episódio chamado O Menino do Rádio. Porque quando eu era criança, eu morava próximo de uma rádio famosa, conhecida aqui no estado, e eu pegava nos descartes da rádio, lá no lixo, aquelas pautas de comunicação, de jornalismo, onde de hora em hora era feito o jornal. Aí naquela época, Roberto Carvalho, Wilton Roosevelt, Ferreira Júnior, Romildo Freitas, aquela galera toda, inclusive mulheres fortes de destaque também que faziam, e liam aquele jornal. E eu levava para casa e brincava de fazer rádio. Nada vem do nada, né? Nada vendo nada, isso. Nada vem do nada. E aquilo, logicamente, tomei outro rumo na vida. E depois de anos, hoje eu estou com 50 anos, eu tenho 35 anos de trabalho Tá mais ativo. novo do que eu, posso te garantir. Opa! A gente reserva as idades de quando é uma mulher.
Então, e isso hoje eu estou aqui, sempre que eu estou gravando, sempre que eu recebo uma pessoa que tem essa paixão pelo rádio, eu tenho uma emoção, principalmente quando eu sei que é uma pessoa que faz com a alma, com o coração, como é o seu caso. Aí a pergunta é, como foi na tua jornada esse despertar? Em que momento você chegou e disse assim, caramba, eu vou fazer rádio, eu vou comunicar, eu vou liberar esse dom, quem sabe, essa forma que Deus me deu de falar, de comunicar através do rádio. Qual foi o dia D para você na entrada no rádio? Você já ouviu falar que o amor move montanhas? Sim. Mas o amor move pessoas também. tem pessoas que parecem mais uma montanha. Mas o negócio é o seguinte, eu vinha sempre passar férias aqui em Maceió, eu sou de Três Rios, e a minha mãe é do município de Maribondo. Conheceu o meu pai, que era caminhoneiro, lá em Maribondo. Então, numa churrascaria, meu pai passou, conheceu minha mãe. Peraí, foi a churrascaria Brasil, não? Exatamente. Eita, agora deu. Exatamente. Alô, pessoal de Maribondo, você que eu conheço. Eu tô dizendo minha isso mãe era a caixa daquela era churrascaria. mesmo. O seu Manuel, ela conheceu o seu Manuel, então, que era o dono, eu lembro. Eu não sei, eu não posso te dizer. Tá, beleza, mas assim, eu lembro porque aquela churrascaria, ela tem um fator histórico aqui. Inclusive, hoje é do filho que ela... Eu digo ali porque eu passava ali desde 88. E parava muito, tomava café ali. Mas passou tarde. Meu pai passava em 68. 68. É isso mesmo. E ela tem todo esse tempo mesmo. Então, tua mãe conheceu e... Aí meu pai conheceu minha mãe ali e disse assim, ó, Morena, eu vou casar com você. Ela disse, comigo? Vai não. Aí, só que o meu pai, eu tenho DNA dele, bem persistente. Vai lá. Pode engasgar? Pode, né? Pode, no podcast vale tudo. E aí, conclusão, casou com ela, para encurtar a história, levou a aliança, casou aqui no civil, levou ela para o Rio de Janeiro, casou, tudo bem. Eu nasci lá e tal, e a gente vinha passar férias. Quando eu vim adulta, eu me apaixonei. Quando me apaixonei, tive que voltar para casa, né? Porque era férias. Aí voltei para casa, já estava meio que namorando, namorado foi lá e tal. Quando eu voltei aqui de novo, eu disse assim, agora eu não vou embora mais não. Agora eu vou ficar. Isso em 93. Não, isso em 1990, dezembro de 1990. Não, pronto. Minha prima, que hoje também é comunicadora, jornalista, Euslane, ela era telefonista na antiga Rádio Cidade. Ah. E ela disse assim, ó, Ediane, tem emprego na Rádio Cidade. Porém, para vender comerciais. Você sabe vender comerciais? Eu disse assim, claro. Você não lembra não quando eu trabalhei naquela rádio lá de Petrópolis? Aí você me pergunta se eu sabia pelo menos que Petrópolis tinha rádio. Na época eu não era evangélica, eu podia mentir. Uma mentirinha para ganhar, né? Aí mandar um abraço para uma pessoa que eu respeito muito, para a família toda, na verdade, Elson Ávila. Sabe, um comunicador de primeira grandeza, era diretor comercial na Rádio Cidade naquela época. Rádio Cidade de Dr. Carlos Breda, do seu Arnaldo Costa, sabe? Família Costa, que é fortíssima até hoje na comunicação. Conheci. Então, assim, eu fui lá e peguei um emprego para mim. Só que não era para vender comerciais. E aí há um diferencial para mim como radialista. Desculpa os radialistas. Mas eu sei que ninguém tem na carteira o primeiro emprego como pesquisadora. Aí eu te pergunto, pesquisadora é uma profissão de radialista? Não, não, menos, mas eu termina tinha fazendo umas pesquisazinhas, mas... E aí era para eu sair de porta em porta, de comércio em comércio, perguntando, você anuncia? Já anunciou? Por que não anuncia? Porque você anunciou, gostou? E preenchia o endereço, o telefone, o contato. Se dissesse, quero anunciar, eu passava para a equipe de vendas. Esse era o trabalho da pesquisadora. Esse era meu trabalho. Adiantando aqui o negócio. Quando eu encontrava alguém que queria anunciar, depois de passar o tempo, eu já podia vender. E quando eu vendia, eu pagava ao locutor para gravar o spot comercial. Aí o locutor chegava lá, 30 segundos, os que já eram safos, bem treinados, não demoravam nada, 1 minuto, se repetisse, e eu tirava do bolso a notinha e dizia, olha aqui, muito obrigada. Aí eu disse assim, gente, que bacana, hein?
Porque ar-condicionado e tal, sorriso, batom, não tem suor escorrendo. Opa. E Esse eu negócio na de pesquisadora. gastando todos os vales transporte do mês num dia só, errando lugares, entendeu? Imagino. Era batalha. Mas eu fiquei com aquela vontade e fiquei calada. Eu cheguei pro Odilon Costa, que é um operador até hoje, ele é radialista maravilhoso, e disse assim, Lonzinho, você pode me ensinar a gravar comerciais? Como é que você sabe que uma música combina com calcinha, com lingerie, e a outra música combina com gasolina? Antigamente não era computador, não, meu amigo. Era gravador de rolo. Pra você montar um comercial, você tinha que cortar, colar com splice. Tinha que. Ó, era batalha. Era batalha. Sabe? Mas era gostoso demais. E aí o seu Yelso virou pra mim e disse assim: Diane, você quer gravar um comercial comigo? Sua voz é bacana. Mas não era, não, viu? Era assim, ó, meio que anasalada e tal, sabe? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Antes, na sua adolescência e tal, você chegou a vislumbrar? Porque você nunca tem a voz trabalhar boa. no rádio, nunca. Eu amava rádio, amava música. Eu fui criada dormindo com um radinho assim do lado, entendeu? Mas trabalhar em rádio eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Mas alguém já tinha lhe dito que a sua voz era legal. Olha, não é que a voz era legal. É que aqui em Alagoas, quando você chegava com um sotaquezinho diferente, você tinha uma certa projeção. Sim, verdade. Então, você já tinha um diferencial, você já era olhado diferente, já recebia elogios, entendeu? Sim. E eu digo infelizmente. Felizmente para mim. Tá, mas infelizmente para um bairrismo que era necessário, né? Que poderia ter sido um pouco diferente. Sim, né? entendi. Gostar da prata da casa, eu acho tão importante, né? Mas tem aquela máxima do profeta da casa nem sempre faz milagre, né? Mas é que tem muita gente boa na comunicação. Tem, mas essa prática da prata da casa não fazer milagre não é de hoje não, né? Diz a história que Jesus ele fez mais milagre em Cafarnaum do que em Jerusalém, né? Do que em Nazaré, onde ele nasceu. Então ele ia para a cidade vizinha, era mais... Foi mais considerado. Mais considerado. Então termina que sendo assim. Eu obviamente que tem as exceções, mas... Sei que eu deslanchei no rádio, gravei um comercial. Meu primeiro comercial foi da Riachuelo. Não sei se pode falar marcas aqui. Pode, sem problema. Foi da Riachuelo, Dia dos Namorados. E aí gravei também o Alto Posto Veloz, que era lá na Via Expressa, não sei nem se ainda tem. E esses dois comerciais foram os meus marcos. Foram bem legais. O Riachuelo eu dividi com o seu Yelson, era eu e ele. Tá. Então gostei demais. Eu digo, esse negócio eu quero para mim. E agora? Aonde é esse curso de rádio? Aí eles disseram, olha, antigamente era no Sindicato dos Radialistas, mas agora passou para o SESMAC, é no colégio universitário. Eu disse, meu Deus, mas será que é caro? Conclusão, o valor era quase meu salário. Tá. Porque era, né, assim, passou para ser particular. Mas quando você quer uma coisa, você tem que saber que você tem que ter cara de pau. Eu sempre tive cara de pau para pedir. Eu não tenho cara de pau para roubar nem para mentir. Apesar da mentira que eu tive que dizer no início, mas depois logo eu consertei. Mas para pedir, para desbravar, para correr atrás do meu objetivo, eu sempre tive coragem. Então, eu fui até o SESMAC. E quando cheguei lá no SESMAC, eu disse, quem é o diretor daqui? Então, o diretor é Paulo Cajueiro, um comunicador também. Aí eu peguei e disse assim, eu quero falar com ele. Ó, você vai ter que esperar? Você agendou? Eu disse, não, espero. Sentei lá e... Dá-me tempo. Porque ele estava ocupado. Mas também, quando eu entrei, eu disse assim, ó, eu vim aqui pedir um favor. Eu quero fazer o curso de radialismo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí, eu acho que ninguém chegou lá para dizer para ele isso, né? Que é isso aqui? Eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Eu não quero estudar de graça. Eu quero fazer aí umas promissórias. O senhor pode me liberar para eu assinar umas promissórias? Eu trabalho na Rádio Cidade e tal. Aí ele disse, amanhã você vem aqui que eu vou conversar com o diretor mesmo, porque eu não sou o diretor. O diretor era professor Zé Lima. Sim, conheci. Aí, fui embora. Ele vem amanhã às 7 horas da manhã. Meu querido, peguei 2 ônibus, mas eu cheguei lá antes das 7, muito antes. Muito bom. Sentei lá. Aí a moça disse, você já chegou? Eu disse, claro, porque quem está interessado tem que chegar primeiro. Essa é a regra da vida, para quem quer vencer. Cheguei lá, quando ele me atendeu, quando ele chegou, já me viu na espera. Eu disse, vamos entrar, tenho uma boa notícia para você. Eu disse, vou assinar as promissórias. E já queria pegar a caneta. Sim. Aí ele disse assim, olha, consegui uma bolsa de 100% para você. Que bênção, olha só. E aí fui estudar.
Quando foi no primeiro período, eu já estava gravando muitos comerciais, graças a Deus, e eu fui lá dizer para ele assim, olha, eu só preciso dos 50%. Ele, mas a sua bolsa é de 100%. Eu digo, mas eu não preciso dos 100% mais, você vai poder ajudar outra pessoa com esses 50%. E no último período, eu já fui lá e disse assim, ó, eu já posso pagar tudo. Então, eu não preciso mais nem da bolsa. Que massa. Então, eu guardo ainda esses boletos que eu paguei, porque foi tão gratificante. Né? Pronto, e daí por diante eu trabalhei na Rádio Cidade, eu trabalhei na Maceió FM, eu trabalhei na 96, eu nunca tinha trabalhado na Gazeta, mas eu passei 15 dias lá há pouco tempo e fui muito bem recebida, quanta gente boa, quanta gente querida, e agora eu estou lá na Nova Brasil. A Nova Brasil. A carreira quase toda foi na Jovem Pan. Perfeito, né? De onde eu lhe conheci mais a sua voz. Dos 30 anos, 18, 19 anos foram na Jovem Pan. Que massa, é uma história exitosa, Edjane, e ao que você passa, né? Tá nos seus olhos, tá escrito nos seus olhos, assim, a satisfação. Isso é muito bom. Sim. Mas como toda carreira, tem os seus altos e baixos, né? Se você fosse descrever hoje o principal desafio de quem trabalha com a comunicação, da rotina, de ter horários para chegar e ter essa energia, porque passa para o ouvinte, né? Passa para a audiência, é importante que quem está na comunicação tenha essa visão, essa consciência. E na sua visão, qual o principal desafio que você mesmo tem enfrentado para que você tenha feito, que esteja fazendo o trabalho tão bem feito até o momento? Agora tá bom demais, né? Agora tá ótimo. Agora eu digo que a comunicação é um hobby. mas assim, a gente passou momentos bastante difíceis. Em alguns momentos, a competitividade cruel que existe, sabe? O puxar do tapete, que também existe. A comunicação é muito disso. A rádio corredor, que é um inferno, sabe? Você saber, né, que existem pessoas que se dizem amigos falando de você. Recentemente, que eu digo assim, há uns anos, tá? A pessoa que me tratava super bem, que eu tinha dado uma oportunidade, falava com um amigo de trabalho assim, aquela mulher. Falando de um jeito pejorativo, mas aí a gente sabe que é maior o que está na gente do que o que está no mundo. Isso. E aí a gente vê assim, Deus colocando a gente em lugares tão altos e dando não a mesma oportunidade para essas pessoas, ou mostrando para essas pessoas que elas precisam melhorar. Todos nós precisamos, sim, mas assim, que precisa respeitar o outro, né? Todo mundo aqui tem que respeitar um ao outro. O momento mais difícil não foi puxar de tapete, não foi nada, mas o momento mais difícil foi quando eu tive que me despedir para passar uns dias fora, e aí eu não sabia quantos dias seriam, foram poucos, porque Deus é muito bom, para fazer uma cirurgia de câncer. Caramba. Foi no primeiro diagnóstico, no ano de 2015, quando eu tive que dar assim, um bom dia no Jornal da Manhã, às 8 horas da manhã, e sair sem ter a certeza que voltaria. Eu tinha uma certeza interior que eu não morreria. Mas, assim, no natural, ao natural, nós não sabíamos o que vai acontecer, não é? É verdade. E aí eu guardei esse segredinho, eu não contava para todo mundo, só as pessoas que realmente precisavam saber o que estava acontecendo. Algumas pessoas pensaram que eu tinha saído para fazer uma plástica. Depois foi que eu fiquei sabendo. Interessante, né? Olha só. Plástica no intestino. A da plástica você vai dizer depois, né? Aquela vez que você sair para fazer a plástica, você vai contar depois. Interessante, né? Porque quem está na comunicação, e como é o seu caso, de forma mais frequente, mais ativa e intensa, é acompanhado, as pessoas querem saber mesmo. A vida da pessoa termina que ficando boa parte dela exposta, né? Então, assim, as pessoas começam a te medir até pelo sorriso, sim, pelo olhar, né? Se os olhos estão vermelhos, o que está acontecendo? Não dormiu hoje, né? Coisa do tipo. E enfrentar isso. Quando... Uma curiosidade, vamos direto ao ponto. Um dia difícil seu, você dormiu mal, ou que algo aconteceu da rotina da vida... Como é que você faz para encarar com aquele bom dia tão veludo, tão bem dado que você dá sempre? Como é que você converte essa dor em energia boa? Pensando que o outro que está do outro lado esperando pela minha palavra, ele não tem responsabilidade naquilo que eu estou passando, nem culpa, né? Não tem culpa, não tem responsabilidade. E pensando que no momento em que eu sou grata e que eu lanço uma palavra que vai transformar a vida do outro, a minha será transformada.
Porque eu acredito que quando a gente se preocupa com o outro, a gente não tem que preocupar com a vida da gente, não. Se a gente preocupa com o outro e agradecer, o cara lá de cima se preocupa comigo. Então, assim, eu sempre pensei nisso. É real, sabe? É real. Boa. Quando eu chegava com dor, depois eu voltei 15 dias depois da cirurgia, eu já estava lá, trabalhando. E aí, claro que eu sentia dor. Claro que quando eu fazia quimioterapia, que eu ia com a bomba de quimioterapia do lado... Caramba! Eu ia com a bomba de quimioterapia do lado, eu sentia dor, eu sentia enjoo, que é muito característico, né, do processo quimioterápico. Mas eu pensava assim, será que quem está do outro lado está pior do que eu? Porque eu já recebi muitas ligações de pessoas que iam tirar a própria vida. Então, assim, eu pensava assim, nossa, que palavra eu vou lançar aqui para poder alcançar quem está do outro lado. Eu sempre pedi a Deus, eu sempre fui de casa para o trabalho, pedindo, ó, Espírito Santo, eu não sou ninguém sem você. Eu não sou ninguém sem você. Eu sempre disse isso. Tanto que eu nunca fiz questão de release. Comentei com isso você fora do ar. Foi. Eu nunca fiz questão de release. E diante você vai entrevistar o presidente da República, seja ele quem for. Não estou falando aqui de um lado nem de outro, não, por favor. Você vai entrevistar o presidente da República. Eu dizia, tá bom. E de onde vem a segurança? De Deus. É maior do que eu, sabe de todas as coisas, conhece todos os assuntos. Sim. Aí eu dizia assim, Senhor, coloca a palavra certa na minha boca, me dá o discernimento. Me dá esse conhecimento que eu não tenho sem ti. E aí eu, tranquila. Fluía. E às vezes eu dizia assim, meu Deus, como foi que eu falei isso? Eu não sabia isso. Entendeu? Entendi. Isso é muito bom. Parece mentira para quem não acredita no sobrenatural, mas eu acredito. Eu acredito, sabe, Edjane, e de forma similar, eu também tenho essa linha. É óbvio, a gente sabe que existe a liturgia, existe o protocolo, existe os acessórios, como eu digo, né? É normal, isso... Nada de contra, pelo contrário. Agora, o natural, inclusive no digital hoje, se fala muito, é a humanização. É quando a gente faz um trabalho engessado demais, muito previsível, muito... Ele tem um lado que também às vezes é bom, por conta de tempo, isso, aquilo, mas ele também não tem aquele apelo do humano. Então, assim, quando você vem com algo que é extraído de dentro, quando é uma inspiração divina, principalmente, é que é bom. Entendeu? E na comunicação, como você está falando de gente falando para gente, lançando uma semente, porque as palavras são sementes e elas crescem, você está falando de limitações. Comecei hoje o podcast, por exemplo, aqui, da melhor maneira, mas me engasguei. E aí, qual o problema nisso? Acontece, entendeu? Ninguém saiu. Eu não ensaiei que antes eu vou. Numa posição que eu fiz aqui e tal. Aí alguém vai... Você pode ter certeza que alguém vai dizer assim, olha que bacana, gente. Eles estavam conversando, já Elson engasgou e eles continuaram ali na conversa e tal. Mas vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, você já viu que absurdo aquele podcast? Não se planejou, o cara engasgou no ar. Sei o que e tal, e não cortou e tal. Não. É o natural. É o problema deles. Com certeza. Né? Eu desencanei isso faz tempo. Eu acho que assim é uma das coisas que a gente tem tido assim muita segurança e satisfação em fazer, porque vai do natural, é assim que acontece. A gente não tem assim aquele aperreio de ter que estar com aquele protocolo, principalmente quando a gente está gravando com pessoas que a gente sabe que tem um conteúdo. A gente tem aqui um tempo, mas eu sei que se a gente for extrair mesmo aqui, a gente tem tempos e tempos. Olha, imagina a Edjane, com a trajetória que ela tem, com o começo, com esse desafio, para mim, extremamente brilhante essa ideia de você assim, eu quero, eu consigo, eu vou atrás. Então, assim, senão você não estaria aqui, não estaria fazendo o que fez. Se for lícito, se você não for fazer mal a ninguém, prejudicar ninguém, e no meu caso, se tiver alinhado com o meu manual de vida, que é a palavra de Deus, aí eu vou lá sem medo nenhum. Pronto. Edjane, na tua história... Você hoje tem essa linha, inclusive trata sempre do espiritual e assim, eu também tenho essa inclinação e esse compromisso com a palavra e com o cristianismo. Eu acho que isso aí, quem for cético ou quem não acreditar, a gente respeita, mas para nós... Tá tudo bem, não deixe de gostar não da pessoa, também, pelo contrário, o incluo ateu, nas minhas orações. Pelo contrário, e o ateu também, o ateu ele termina aqui sendo, né? Sim. Mas assim, Edjane hoje com essa pegada de falar sobre a comunicação e a espiritualidade. Esse binômio,
comunicação e espiritualidade. Como você consegue juntar e o que representa e que de forma você comunica a espiritualidade dentro da comunicação? Então, recentemente eu fiz uma palestra para empreendedoras. E aí a gente foi falar sobre comunicação assertiva. Tem até um post lá no meu Instagram falando sobre isso. Eu sou seu seguidor e vi. Aí eu falei assim, olha, a primeira coisa para você ter uma comunicação assertiva, vai por aí onde você acabou de falar. Mas aí eu vou mostrar o lado espiritual da coisa. É ser autêntico. Ser é o quê? Você ter identidade. E autêntico? Identidade comprovada. É de onde você veio. Quem você é. Entendeu? Então, ser autêntico é você ter identidade de fundo comprovado. O que é isso? É você saber quem você é. Eu acredito que até os céticos acreditam, ou não sei como eles pensam, na verdade, que nós somos trinos. Nós temos o corpo, uma alma ou mente e o espírito, não é? Sim. Aí tem gente que vive pelo carnal, pelo material, vive pelo corpo. É o desejo do corpo, é a vontade do corpo, é o estímulo do corpo. Tem gente que vive pelo espiritual. E a mente, Edjane? A mente ela precisa ser transformada. Porque é a mente que manda no seu corpo, não é o seu corpo que manda na sua mente, não. É verdade. Porque se o seu corpo mandasse na sua mente, não teriam pessoas depressivas. É verdade. É a mente, é o emocional que manda. E como é que você transforma o emocional se o corpo não consegue mandar na mente? Oi? Você está deitado, você está sem coragem, você diz, hoje eu estou com preguiça. Quanto mais você fala que está com preguiça, mais preguiça você vai ter. Sim. Então, você precisa ter um controle mental para acreditar que você não pode dizer que está com preguiça, para não receber mais daquilo que você fala. E quem está falando isso não sou eu, tem na Bíblia, mas também quem não acredita na Bíblia, vai no livro Segredo, que é tão famoso. É, a força da atração. Vai na física quântica, entendeu? Que isso não veio do nada não, tá? É princípio milenar. É bíblico. É. Mas só que se colocar veio da Bíblia, agora não vai vender não sei quantos milhões de cópias, né? É. O livro não vende, mas a Bíblia vende, que é o livro mais vendido do mundo. Mais vendido do mundo, mais lido do mundo, mais antigo do mundo. É best-seller. É best-seller. É best-seller mantido, né? Porque não é um best-seller que foi e deixou de ser. Não, é para sempre, querido. É para sempre. Até ele voltar. É para sempre. Então, o seu público-alvo, nesse caso da espiritualidade, você foca sempre no geral ou as mulheres? Não, eu não tenho. Existem pessoas que falam só para mulheres. Tá. Eu não falo só para mulheres. Eu falo para seres humanos que querem ter um autodomínio, que querem comunicar melhor, que querem utilizar a palavra a seu favor, porque a palavra é algo muito forte. A palavra é forte. A palavra é. Entendeu? Uma palavra maldita na infância faz com que o ser humano seja travado enquanto ele não cuidar disso. Enquanto ele não ressignificar isso, ele fica lá travado. Porque pessoas que têm tanto talento não deslancham. Porque você encontra pessoas que dizem assim, nossa, é muita criatividade. É verdade. E não acontece. Por quê? Porque Incrível. Recebeu uma palavra lá. De quem? De quem ama. Não é de quem não ama, não. É do pai, é do professor, é do irmão, é da namorada, é do namorado, uma tia, um avô, que por amor, querendo acertar, errou. A palavra. A palavra. A palavra tem poder. Entendeu? Então, assim, pode dar um conselho aqui? Pode, por favor. Eu tenho um filho de 19 anos, tá? Então, se você tem um filho, se você tem criança em casa, se você tem adolescente, se você tem amor pela pessoa, não coloque ele para trás. Você não vai conseguir fazer isso, hein? Desse jeito, você não vai conseguir fazer isso. Se adiante você nunca fez isso, não, eu já fiz. Eu já fiz isso, sou humana. Sim. Não é? Mas quando eu tomei conhecimento disso, eu digo, peraí que eu tenho que desfazer. Você pode, tudo você pode. Porque às vezes a gente pratica uma coisa, quando eu falo a você que eu tive coragem de procurar uma pessoa que eu não conhecia para pedir uma bolsa, para pedir uma possibilidade de pagamento facilitada, né, sem conhecer, é sinal que eu sabia da força que eu tinha, que eu podia, que tudo eu podia, porque o meu pai me criou assim. Você pode tudo. Você pode tudo. Você não deve fazer algumas coisas.
Mas você pode tudo. Tudo que você quiser, você pode. Você pode criar, você pode matar, você pode roubar. Você não deve, mas você pode. Entendi. Eu nunca usei drogas. Se as pessoas usam, já tive amigos que usavam drogas e não por isso eu deixei de ser amiga. Sim. Por favor, não é Lógico, assim, não é? Tem gente que deixa de ser amigo porque fulano usa droga ou é um homossexual. Para com isso, para com essas besteiras infelizes. Sim, não é? as Infelizes. opções de vida, as preferências Respeita o devem outro. ser respeitadas. Respeita o outro, exatamente. E se você quer transformar as pessoas, fale da sua realidade. O que você vive? Cada um com a sua Quanto que realidade. vive, que vai que a pessoa gosta daquilo e quer também, não é? Sim, sim. Aí, conclusão, você vai falar que a pessoa pode. Você pode tudo. Meu pai virou e disse assim para mim, minha filha, olha, eu já fumei maconha. Eu já fumei maconha. Veja que eu não estou falando de pais modernos agora, não. Eu tenho 53 anos, eu não escondo minha idade. Muito eu bom. tenho 53 anos. Lá, antigamente, quando eu estava na adolescência, com uns 13 anos, meu pai disse assim, olha, eu já fumei maconha, agora eu posso lhe dizer uma coisa, não foi bom, não. Não foi bom, eu não gostei. Cigarro não faz bem, e ele fumava. Cigarro não faz bem, causa um monte de doenças. Eu posso lhe dizer isso. Agora, eu não posso impedir você de usar. É verdade. Eu não posso impedir você de usar. É a mesma coisa da vida. Você pode tudo, você não deve algumas coisas. Agora, para acreditar que você pode tudo, alguém precisa lhe dizer isso. São seus pais, são seus professores, são as pessoas que criam, porque muita gente não tem pai, não tem mãe. E aquela pessoa que está ali, que é o tutor, está responsável com isso. Seja uma pessoa que lança uma palavra positiva para o outro. Seja uma pessoa que lança uma palavra, você vai conseguir. Você Sim. pode. Isso é muito bom de ouvir, e ouvir de uma pessoa que comunica, que leva, que tem... Na verdade, todo mundo termina se comunicando, mas a missão de quem está no rádio, ela é meio que cotidiana, né? Você já amanhece. Eu respeito demais dia, isso aqui, ó. É, esse querido que me leva a tantas interessante. pessoas. Olha, isso que ela está dizendo é o nosso caso também. Isso aqui, ó, esse equipamento aqui que ela acabou de dizer Tem que que ter gosta. responsabilidade. Porque isso aqui é um canal. E aqui pode ir, como você bem colocou, uma palavra de paz, uma palavra de vida, como uma palavra de guerra ou morte. E aqui está o nosso propósito. O TheCast, de janeiro, ele tem essa proposta. A gente sempre está gravando aqui com pessoas que tenham essa visão de contribuir com o crescimento do ser humano, do próximo. Edificar o de outro, edificar. né? Então, assim, seja no mundo dos negócios, business, a gente fala muito, pessoas que Isso. tiveram seus negócios, que já quebraram, que já reergueram e tal. Lições de vida, inspiração. Isso é o que a gente tenta fazer, é o que a gente está fazendo aqui. Então, Edjane, você passou a se despertar mais para essa questão espiritual mediante o que aconteceu na sua vida? Em que momento você teve um encontro, como a gente pode considerar, um encontro com essa luz, né? Eu sempre tive um comportamento espiritual. O que eu quero dizer? Eu sempre tive fé, eu sempre fui cristã, sempre acreditei em Cristo, sempre tive fé. E aí eu passei por algumas experiências. E eu não vou falar nomes de religiões aqui que eu passei, para que as pessoas não se sintam criticadas. Perfeito. Tá? Muito bom. Porque se hoje eu tô em uma e eu acho que ela tá top para mim, pode ser que algumas pessoas achem que eu tô criticando as outras. Eu vou falar só da experiência que eu tive. Sim. Eu fui convidada por uma amiga que não sabia nem minha religião, mas sabia que eu tinha tido câncer, para ir para um centro de cura. E aí, quando eu cheguei nesse centro de cura, antes de sair de casa, eu disse assim, eu vou levar uma Bíblia. Eu sabia que era um centro de cura numa igreja evangélica. E aí eu vou levar uma Bíblia. Levei. Olha, eu disse que sempre fui cristã e sempre tive fé. Tá. Mas se você dissesse assim, abra em Joel, eu não sabia se Joel estava para frente, para trás, se era no Novo meio. Testamento, se era no Velho Testamento. Não, sabia não, filho. Abre em João. Eu dizia, cadê João, Jesus? Cadê João? João está lá no Novo Testamento. Tiraram João daqui, eu dizia. Mas aí eu cheguei lá e dois rapazes, um casal, um rapaz e uma moça, muito legais, que são de Campina Grande, estavam falando a respeito de cura divina. E essa minha amiga que me convidou, ela não sabia. Ninguém sabia, só o meu filho e a minha prima sabiam, e o meu médico. Mas eu já estava diagnosticada novamente com câncer pela 4ª vez. Pela 4ª vez? Pela 4ª vez.
E aí eu estava escutando aquilo lá e ele falava assim, a cura está no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E aí sentou uma moça do meu lado, que eu achei fantástico, porque eu acho que ela percebeu que eu estava para frente, para trás na Bíblia. Sim. E aí percebeu que eu estava um pouco perdida e disse assim, eu vou te ajudar. Quando eles diziam, abra Isaías 53, 4 e 5, é aí que está a cura. Eu abri. Quando eu abria, que eu li, eu dizia... Tudo que ele estava falando não tinha acessório, não tinha enfeite, não tinha maquiagem. Estava lá. Agora abra em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Quando eu abri, eu dizia... E eu acreditava que Deus também me dava doença. Para crescer, para melhorar, arará, irarará. Quando eu li na Bíblia que Deus não me dava doença, que Ele me dava era a cura, eu criei uma esperança nova, Que porque massa. eu estava no quarto diagnóstico de câncer, meu amigo. Espera aí que eu podia estar pegando o caminho do fim. Verdade. Entendeu? Aí eu disse, tenho chance. Tenho chance. Quer dizer que Deus me dá a cura. Ele não me dá a doença. Aquilo descortinou para mim. Que bênção. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí, para encurtar o negócio, eu gostei muito do que eu ouvi lá durante 3 dias, 3 noites, melhor dizendo. Continuei lendo. Foi um estímulo para eu ler a Bíblia. Eu disse, meu Deus, olha, eu já estudei tanto comunicação, eu já estudei marketing, eu já estudei coach, fiz master coach, fiz coach de saúde e bem-estar, fiz coach oncológico para ajudar pacientes da oncologia. E já li tanto livro de Mas física não tinha quântica, lido ainda. Sim. E não tinha lido a Bíblia. Eu digo, meu Deus, as coisas que eu vejo no livro de física quântica, eu estou achando aqui. Então, aqui é o começo. Lógico. A Bíblia aqui é a raiz, aqui é a base. Eu achei o ouro. Eu disse, agora eu achei. Agora eu estou entendendo de onde vem aquelas ideias. Eu tinha acabado de ler o livro do Dr. Joy Dispenza, eu até indico, né, que é Sim. Você é o Placebo. Esse médico, ele tem 3 livros muito legais, eu estou com um em casa agora ainda para ler, eu só li até agora o dele, esse. Você é o Placebo. Só o título já diz que você pode se curar. Sim. Não é? Sim. E ele diz lá, pelo poder do pensamento, perererarará, mas é pelo poder de Deus mesmo. Sim. Né? Deus mas fomenta é o porque pensamento. se colocar assim, você pode se curar pelo poder de Deus, os céticos não vão comprar. Mas se tiver lá, você é o placebo, o cético compra. O cético compra, é verdade. Né? É. Quem não é cristão, compra. E é assim que se vende o segredo. E outros tantos livros de física quântica que a gente encontra por aí e que são bons. Que são bons. As 7 Leis Espirituais do Sucesso é outro livro muito bacana, que eu gosto de indicar livro, né? Boa, eu nem trouxe também. Aqui, porque hoje aqui a gente não está fazendo palestra. Eu sorteio o livro. Você já teve comigo em evento, mesmo, né? É isso mesmo. Isso é interessante para... E aí, lá, eu recebi o convite. Quem quiser pode continuar frequentando aqui nossas reuniões. Eu comecei a ir. E comecei a receber verdades também. Verdades. E aí eu continuei. Sim. Nesse meio tempo, eu fui diagnosticada pela 5ª vez. Pela 5ª vez. Com câncer. Edjane, sempre no mesmo local? Não. Posso dizer, não tenho reservas. Primeiro foi intestino, que é câncer coloretal. Nós estamos até agora no mês de março. Esse podcast vai agora em março? Sim, perfeito. Pronto. O mês de prevenção ao câncer coloretal. Então, você que está me ouvindo aí, faça a colonoscopia. Homem, mulher, não tem medo da colonoscopia. Porque é um exame que entra uma câmera pelo ânus. O que tem? Sim. Pior é entrar a morte na tua vida. Sim, com certeza. Entendeu? Excelente seu conselho. O exame não dói, gente. Não dói. Uma colonoscopia não dói. Você faz dormindo. Sim, não perfeito. Dói. Mas o preparo é ruim. Não, o preparo é ótimo, porque limpa o seu organismo todinho. Chegando outro dia, você está se sentindo, né? Boa. Pronto, boa. Aí a primeira vez foi intestino, né? Câncer coloretal. A segunda também. A terceira vez foi peritônio. E aí foi uma campanha maravilhosa que teve aqui em Maceió. Jornalistas me ajudaram, os pais dos amigos do meu filho me ajudaram, muita gente ajudou, muitos amigos fizeram doação na vaquinha que eu fiz e na campanha para que eu fosse fazer uma cirurgia no AC Camargo lá em São Paulo. E eu fiz uma laparotomia exploratória. Quem não sabe o que é isso, procura aí que você vai ver como que é.
Fiz essa laparotomia exploratória, voltei, foi o 4º diagnóstico no peritônio novamente. E esse 5º que eu estava falando agora foi no pulmão. E aí, só que quando esse diagnóstico de pulmão veio, eu já tinha tomado posse completamente do manual da vida. Eu já conhecia. Eu já tinha estudado, eu já tinha lido, eu já tinha assistido filme, eu tinha buscado muito, 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 muito. Eu gosto muito de ler. Mas que testemunho abençoado. Meu filho, quando o médico abriu aquele exame ali que mostrou, eu olhei para ele e disse assim, fica tranquilo, isso tudo aí vai sumir. Foi assim mesmo. Fica tranquilo, isso tudo aí vai sumir, não quero nem ver isso aí, vou dormir tranquila. Aí ele disse, não, Edjane, você precisa marcar com a psicóloga. Ó, chegou a hora, não é hora de brincar, chegou a hora de fazer uma caminhada com a psicóloga e tal. Eu disse, isso também está escrito na Bíblia, fica tranquilo aí, que está escrito lá na Bíblia que quem tem fé vai ser confundido como louco. Você deve estar pensando que eu estou ficando louca, né? Olhar para isso aí e dizer que vai sumir. Mas vai sumir mesmo, viu? Fica tranquilo. Olha a palavra. Olha a palavra que tem poder. E aí, quando você vai lá na Bíblia, me dá uma licencinha para eu falar isso. Por favor. Quando você abre lá em Hebreus 11, capítulo 11, no versículo 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Se vê. É a certeza do que queremos e é a prova do que não vemos. É verdade. E também na Bíblia diz que a sua palavra ela tem poder de vida e de morte, que quem quiser usar vai comer os seus frutos. Então, conclusão, vai sumir. Não tem será. Será a incredulidade. E tem um monte de gente assim, se Deus quiser. Quantos amigos eu tenho que dizer assim, Jane, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu digo, pronto, você já deu a palavra da incredulidade. De que não sabe, não leu a Bíblia. E está tudo bem, não é crítica. É uma pessoa que está onde eu estava. Sim, perfeito. Quando eu não lia. Porque muitas vezes, a fase do desconhecimento. Se Deus quiser, eu já disse muito. Eu só não sabia que Ele sempre quer. O que é bom. Então não tem o se. É verdade, cara. Esse prefixo condicional se, ele tem um peso. E se você não tiver cuidado, é o peso que vai no sentido contrário. Quando a gente fala, a gente mostra quem a gente é. Comunicação, filho. Você comunica de todo jeito, até calado você comunica. É verdade. Quando você está caladinho ali, sentado em algum lugar, e a pessoa lhe observa, ela sabe quem é você. É verdade. Entendeu? Até calado você comunica. Só que com a palavra você determina. É diferente. É diferente. A comunicação é diferente. Caramba, Edjane, então isso foi uma experiência marcante para a sua vida e tem sido. E aí o que é que você tem feito? Você tem agora levado adiante, né? Para fortalecer. Lançado sempre a palavra certa. Às vezes fala errado, Edjane. Sim, sou humana. Sim, lógico, né? Lógico. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu falo aquilo que deve ser dito. Me conta como é que para você conciliar a sua rotina profissional como comunicadora e incluir a palavra, a espiritualidade. Isso, você não tem sido retaliada por isso, assim, meio que escanteada, não? Isso. Você sabe que eu pensei nisso. Se você for no meu Instagram, você vai encontrar 2 Instagrams com o meu nome. Isso eu não tinha dito em lugar nenhum. Aqui é exclusividade, aqui é em primeira mão. Você vai encontrar 2 perfis com o meu nome. Por quê? Porque eu tive esse questionamento recentemente. Gente, será que as pessoas com quem eu trabalho, os meus chefes, não é? Sim. As instituições para quem eu presto serviço, eu não sou CLT em lugar nenhum, mas eu presto serviço, não é? Sim. Por opção ser assim. Será que eles estão desgostando disso? Mas aí, muito recentemente mesmo, eu entendo que eu sou essa. Perfeito. Eu sou essa. Está dentro do que você até descreveu, autenticidade. Você quer que eu te diga uma coisa? Por favor. Eu disse que respeito isso aqui muito. Tá. Muito, porque isso daqui é um canal para mim, para eu chegar na vida das pessoas. Agora, hoje nós temos uma era da comunicação maravilhosa. Sim. Você não precisa que ninguém lhe contrate para uma televisão nem para uma rádio. Eu estou aqui sendo entrevistada, conversando com você. Isso é maravilhoso. Hoje sabe? Isso é uma... Tem gente que não quer fazer um podcast, mas tem um Instagram. Tem, as redes sociais. Sim. Senta, conversa com alguém. Marca uma live. Perfeito. Você tem que ter responsabilidade quando você faz isso. É verdade. É comunicação. O que você está ensinando para as pessoas?
né? E aí eu já recebi, assim, testemunhos maravilhosos. Eu sou gratíssima a Deus. Não sou eu, não é a minha palavra, é a palavra de Deus em mim. Sempre foi, do Espírito Santo em mim. Que médica que diz assim: Ediane, você me sustentou durante muito tempo eu indo para o trabalho, desesperada por conta da minha situação familiar, por conta do meu relacionamento destruído. E quando você começava o programa, começava o jornal, que era o Jornal da Manhã, eu sabia que em algum momento você ia dar uma palavra. Olha, Jaelson, eu sempre pensei que eu podia até ser demitida por conta daquilo. Porque entre uma notícia e outra, eu dizia assim, olha, se você está triste aí do outro lado, eu tenho que te dizer que isso vai passar. E para a pessoa que está no fundo do poço, isso já serve, sabe? E já recebi ligação para dizer assim, terminei o jornal fazendo uma entrevista de suicídio, entrevistando o pessoal do Cavida, que eu sempre entrevistei muito, e de outras instituições que cuidam dessas pessoas com tendência a suicídio, ou com famílias de pessoas que se suicidaram, quase não falei. E aí, quando eu terminei o jornal, o telefone tocou, disse, Ediane, é para você. Certo, alô? Aí o rapaz do outro lado disse assim, olha, sabe o que é? É porque eu vou fazer isso que você estava falando aí agora no ar com esse senhor. Eu disse, você vai fazer? Você vai fazer o quê? É que eu não quero mais viver. Eu disse assim, mas você dá um tempo para mim? Me dá um tempo até amanhã de manhã, me liga nesse mesmo horário, porque isso é muito importante para mim. Você sabia que eu só estou aqui, eu só estava falando no ar porque você está aí do outro lado? Então, assim, por favor, você é importante para mim, não faça isso. Eu não disse da boca para fora, porque todas as pessoas que estão me ouvindo são muito importantes para mim. Sim. Você só tem seu podcast porque alguém lhe assiste. Com certeza. Se não assistir, não tinha sentido, não né? tinha sentido. Não. E a pessoa se sentiu importante para alguém. Perfeito. Para alguém. Não. E a própria palavra de Deus diz que como maçã de ouro numa bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Então, a gente às vezes nem imagina, mas a palavra proferida, ela tem endereço. Ela não volta vazia. Isso eu acredito muito. A gente, logicamente, que planeja, faz alguns planos e tal, mas as coisas vão acontecendo. Ó, eu tenho interesse de gravar um podcast com a Ediane. Não é de agora. Eu lhe acompanho faz tempo, desde quando começou, já mandei sondando o seu Instagram e tal. Eu digo, vou chamar a Ediane e tal. Aí vai passando. E também as coisas vão acontecendo. E até que um dia fui para um evento lá, aquela empresa atualizada, e encontrei com vocês. Opa, encontrei com ela. Trocamos telefone. Vai acontecendo. Chegou o dia. Esse episódio vai ao ar. Ele vai ser ouvido por muita gente, não tenho dúvida. E anote o que a gente está dizendo. Vai chegar no coração de alguém tudo isso que ouvimos. E parte disso, que é a palavra principal, essa é a que só Deus sabe qual é e para quem é. Não é? Isso mesmo. Só Deus sabe para... Pode lançar a palavra que ela não volta vazia. Não volta vazia. Então, assim, tudo tem sua hora, tem seu momento. Eu confesso que, assim, eu conhecia você no rádio, como comunicadora, nos jornais e tal. E esse testemunho, ele, a mim, que agora, inclusive ao vivo, a gente não teve tempo de falar antes, fazer roteiro, fazer release e tal, nada. Estamos aqui fazendo, né? Sendo autênticos. Autênticos, isso é muito bom. E tem me fortalecido. Eu que também tenho uma experiência com Deus e conheço a palavra, eu sei de que se trata. Eu estou entendendo legitimamente o peso do que tudo que você está falando. E sei de quanto isso pode reverberar nas vidas das pessoas. Mas eu ainda quero explorar e conhecer um pouco mais, Ediane. Você, na sua trajetória de comunicação, você deve ter tido assim, experiências marcantes, assim, diferenciadas. Você até citou algumas, essa última, né, de que alguém que de repente ligou e tal. Mas assim, qual foi das gravações, ou qual foi dos programas, qual foi o dia de um desses que você, ao longo da jornada, já fez, que marcou sua história, assim? Principalmente, vamos falar aqui e dividir em partes, já que você tem bastante tempo. O comecinho da jornada da Ediane como jornalista, como apresentadora, como radialista.
lá no comecinho, o que foi que te marcou? Qual foi um dia, assim, picante? Uma entrevista, algo engraçado, um mico que pagou, porque a gente paga mesmo de vez em quando, né? Sem querer, acontece. Me fala aí alguma coisa inusitada que você já passou aí. Não, Engraçada até. Várias situações. Assim, eu não tenho altura, né? Assim, eu não sou alta. Eu tenho 1,5 m. 1,56 m, esses 6 é só para não dizer que é 1,50 m, 1,5 m, né? É 1,5 m mais 6. Então, assim... 1,5 m mais 6 foi ótimo. Eu já cheguei no ginásio do SESI, no auge dos shows no ginásio do SESI, para apresentar o show. E a pessoa ficar perguntando assim, cadê a apresentadora? Sou eu. Cadê a apresentadora? Onde é que ela está aqui? Sou eu. Cadê a apresentadora? Aí, sou eu que vou apresentar o show. E a pessoa não acreditava. Caramba. Zezé de Camargo e Luciano, 12 mil pessoas no ginásio do SESI. Não é? Aí, graças a Deus, gente, e eu digo aqui sempre, não sou eu, é Deus em mim. Amém. Deus me deu essa voz, né? E você fez a chamada com vocês hoje, Zezé de Camargo e Luciano. Fui pro palco, eu não tinha aquela noção daquela quantidade de gente, né? Cortinas fechadas. Aí, quando eu entro no palco, a cortina abre. Quando a cortina abre, o Senhor. 12 mil pessoas. E eu aí, boa noite, galera! Aí quem perguntou aonde estava a apresentadora, viu aonde ela estava agora, né? Pronto, aí, quer dizer, isso foi muito engraçado. Para mim, marcante. Tenho fotos desse show. Um show feito pelo Caveira, inclusive, pelo Augusto Marques, né? Por aquela turma muito bacana. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Já tive uma oportunidade também que me marcou muito, foi passar um Réveillon sozinha na rádio. Virada de ano. Caramba. Virada de ano. Naquela Fernandes Lima, naquele prédio ali, né? Que é o prédio do Antigo Itaú, no último andar. Dava para ver os fogos estourando em todos os lugares e eu estava lá na rádio. Marcante, assim, muito marcante. Bem sozinha, só eu e Deus, né? Minha família reunida em casa e esperando para eu chegar para poder participar, bem depois da meia-noite, 1h da manhã, quando inclusive o meu amigo, um radialista famoso, que eu não vou dizer quem é, disse assim, Ediane, vou atrasar 1 horinha para liberar você. Tá bom, já passou, já tá tudo frio mesmo lá em cima da mesa, a lasanha já esfriou, então não tem problema nenhum, a gente fica. Réveillon, né? Em pleno raio. Já teve esquecer, faltar e eu ter que dobrar o horário. Agora, vou dizer outra coisa aqui que só quem me conhece de perto sabe, viu? E aí, sem reservas. Já fiz as necessidades de número 2 na cadeira no estúdio. Na cadeira do estúdio. Porque não dava tempo, não era hoje. Hoje você coloca a música, tem um programa, tem um playlist, tem um pulsar, coloca tem os programas que são câmera usados. Do meio, né, Léo? Coloca a câmera do meio. Coloca a câmera do meio, né? Foca o podcast, coloca só em mim. Aí Jaels pode até levantar se quiser. Exatamente. Não levantou nenhuma vez, mas poderia. Só não levantou porque é autêntico. Levantou só agora para colocar uma aguinha para mim. Exatamente. Entendeu? Mas podia ter saído para tossir lá atrás, sair do estúdio. Exatamente. Não fez porque é autêntico. E parabéns por isso. Essa é a comunicação que eu gosto. Acho que é essa que vai além. E teve um outro episódio que eu também acho bem engraçado. Quando eu passei pela 96 FM. Então, um abraço, turma lá da 96, Fernando, Marcos e todos os comunicadores de lá, a Caixa e todos os de lá. Quando eu fui fazer uma blitz, eu fazia muitas blitzes no Maxi Posto. Que ainda existe hoje. Estou fazendo um monte de comercial aqui. Por favor. Vai depois. Vou fazer uma manda passar o Pix, depois você vai lá, né? Olha, galera, o boleto vai chegar debaixo da tua porta, viu? Manda o Pix, né? Aí, conclusão, fazia muitas blitz no Maxi Posto. Muitas. E aí você acaba acostumando, né? Estou aqui, Maxi Posto tal. Aí chegou no outro sábado, a blitz hoje é no posto Jacintinho, que também tem, pode mandar o Pix também, né? Boa. Quando eu cheguei lá, Tiago Bentes, um abraço para você, nem sei se o posto é dele mais, acredito que não, mas... Cheguei lá, menino, fui entrevistar o dono do posto, e aí chamei o posto Jacintinho de Maxi Posto. Caraca, essa é... Na hora, no ar, ao vivo, gente, não tem conserto, não tinha edição. Só fui numa animação que você... não foi retraída, não, viu? Foi animada. Já vou entrar
vamos vender combustível agora, né? Galera, eu tô aqui no Max Posto. Caraca, e a galera quando ouviu? E passei o microfone para ele, né? Quando eu passei, ele disse assim, eu estou aqui com a Jeane Moura. Sei nem se ele lembra disso. E eu estou aqui com a Jeane Moura, que era uma comunicadora de primeira grandeza também, não é? Mas nem era da rádio onde eu trabalhava, ela era da Gazeta. Mas peraí, ele disse a Revide, ele disse como Revide, não? Ele disse como Revide. Ah, tá. Ele disse, tipo, ela não tá no Maxi Posto, então eu também não tô com ela, eu tô com a outra, né? Eita, rapaz, o cabo rápido. Foi rápido. Foi rápido. Caraca. Mas foi bom que ele fez história pra mim, né? Fez história pra você, com certeza. Aí depois... na hora você puxou, disse, nem tô no Max Posto, tô no Jacintinho. Foi assim mesmo. E nem é a Jeane Moura, que é a Edjane Mello. Eu disse, gente, vou pedir desculpa aqui, mas ele é um gozador, né? Porque olha só, eu não sou a Jeane Moura, apesar de respeitar muito o trabalho dela, é excelente, pode ser até melhor que o meu, não é? Boa. Mas eu não tô não, gente, no posto que eu já não disse mais nem o nome, né? Eu tô aqui na principal do Jacintinho, esse posto aqui tem desconto, aí pronto, aí fiz. Refez e tal, entendeu? E segue o fluxo. Embora. Mas foi bom, porque eu tive que contar, né? Lógico, eu também, é isso mesmo. Muito massa. Nas necessidades lá na cadeira do estúdio, eu liguei pro marido na época. Caraca. E disse assim, olha, vem correndo. Pelo amor de Deus, traz uma roupa, mas também traz uma toalha e um desinfetante. Caraca! Não, essa foi de lascar, velho. Não é? São histórias, né? Que você vai chegar nesse nível. Ô, Edjane, você já gravou, já ouviu, já entrevistou? Não, né, gente? Vai nada. Alô, se Cássio. Virou, né? Bota o corte. Se virar, virou. Ô, Edjane, deixa eu te falar. Você já gravou, já entrevistou, já fez trabalho com vários nomes de pessoas. Dessa história toda aí, tem algum, assim, que você lembra que foi também relevante? Ou pelo menos de destaque, óbvio que você gravou com tanta gente que você nem deve lembrar de todas, com certeza. Eu aqui no TheCast, você hoje aqui estamos gravando aqui o episódio de número 210, 11, por aí, né? Por aí, mais de 200. 200 e muitos, né? 200 e muitos, pra você ter uma ideia. 200 e quase 300, vamos dizer por aí. assim. É por aí. 203, 200, quase 220. 250, por aí. Vai para 500 então você imagina, né? Quantas. E eu sou um jovem, eu sou um menino ainda perto da sua jornada. Profetizando a sua vida, vai para 200 mil. Amém. Que Deus seja louvado. E 200 mil reais por cada um. Opa! Dá para você? Profecia bem-vinda. Dá para você? Bem-vinda. Você, assim, em termos de os grandes políticos, os nomes já gravaram todos com vocês aqui, esses conhecidos todos, né? Bastante. Eu gostei também de uma época que a gente fazia a gente ia pelo interior, entrevistando o governo TEL, fazendo uma cobertura de algumas ações de governo. E ali foi bem legal, sabe? Não foi... Eu já entrevistei muita gente, assim, nacional. Eu já cheguei a entrevistar gente internacional, que eu nem sei falar inglês, né? Você que pensa que eu falo inglês, eu não falo, mas ainda vou falar. E aí... eu entrevistei já gente assim, que precisou de intérprete, né? Tá. Mas essas ações do governo me chamaram a atenção, porque foi muito legal. A gente teve a oportunidade não só de entrevistar e fazer a cobertura, mas de conhecer a realidade de cada local por onde a gente ia. E precisava de uma união muito grande entre as emissoras envolvidas. Então, assim, às vezes furava o pneu de um carro de a gente levava um lanche, o outro queria lanchar. Imagina. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Eu conheci gente que eu não conhecia. Então, assim, isso fica na memória da gente. Valioso. Né? Fica muito mais do que as figuras que eu entrevistei. Não que eles não tenham valor, todos têm. Mas geralmente é passageiro, né? Passageiro, como tudo na vida. Eu quero conhecer agora, nessa reta final do nosso TheCast, eu quero conhecer melhor a Edjane com... respostas mais objetivas e assuntos mais direcionados. Edjane, o que é que te mete medo? Medo? É perder a fé em Deus. Perder a fé em Deus. Perder Deus, que Ele tem que estar na minha vida. O que é que te tira do sério? O que me tira do sério eu sei, que hoje mesmo me tirou do sério. É o deboche, a falsidade, a não coragem de assumir quem você realmente é. Fazer gracinha, fingir, sabe? Isso... não dá para mim. Dinheiro para você? Dinheiro para mim é o resultado, é a consequência de um trabalho bem feito. Dinheiro é para você ajudar as pessoas, é para você alcançar outras pessoas, é para você fazer o bem,
É para você desfrutar do que é bom e do que é bem também. Uma diversão, um hobby. Um hobby, você não vai acreditar, ficar em casa é um hobby para mim hoje. Curtir minha casa, estar do lado do meu filho, amigos, conversar. Ó, conversar eu gosto demais, viu? Eu falo, eu gosto muito, assim. Então, sentar e conversar, tomando um cafezinho, para mim é bom demais. Que massa. Viajar. Viajar, eu viajo pouco. Viajo pouco, né? Mas foi uma viagem que me fez feliz. Eu vim do Rio de Janeiro para cá. Primeiro, meu pai veio, encontrou a minha mãe, e de uma viagem eu nasci. Como é que a Edjane se vê daqui a 2, 3 anos? Posso falar mesmo? Pode, por favor. Palestrante 100%. Boa. Muito Entendeu? bem. Sempre comunicando. Para alcançar mais as pessoas, para chegar mais perto das pessoas, para chegar olho no olho, para não ser o telefone, para não ser assim, o que você falou eu vou fazer e eu não saber quem está do outro lado. Para a pessoa chegar na minha frente e dizer assim, hoje eu cheguei aqui com vontade de tirar a minha vida e hoje eu desisti disso. Então isso me move, eu me emociono com isso, sabe? Bom. Poder chegar numa pessoa que está sentada na rua sem enxergar possibilidade nenhuma e conseguir lançar uma palavra para ela e ela sair daquela situação. Que benção, que benção. Sabe? Edjane, você conhece, sabe um pouco dos dados de que no mundo nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Se você tivesse a oportunidade... gente, né? Muita gente. Se você tivesse a oportunidade de, por algum meio, seja ele um outdoor, seja um WhatsApp, seja, enfim, um meio de comunicação, de chegar a toda essa multidão, para dar uma palavra, para dizer uma frase, para motivar, enfim. Que palavra, que mensagem você deixaria, eu daria para essas quase 8 bilhões de pessoas? Segundo os dados, já passa de 8 bi. A gente não pode mandar a pessoa ir em busca, não é? Da Bíblia, porque muita gente não sabe ler, muita gente não tem acesso. Sim. E muita gente tem resistência. Sim, né? sim. Muita gente tem resistência. Mas se a gente pudesse, ou se a gente puder lançar a palavra mesmo, e dizer assim, olha, você tem um pai, viu? Você tem um pai. Você pode não ter tido um pai na terra, porque tem muito pai que está aí. Nem todos os pais são como o meu foi, um pai de verdade, um homem com capacidade para assumir quem ele era, até quando ele traía a minha mãe. Ele era um homem para assumir isso. Porque precisa ter coragem também para você assumir o que você faz, sabe? Ainda que seja uma má conduta. Tá? Não apoio. Foi péssimo. Mas ser um homem. Tem muito pai aí que é um palhaço. É verdade. Pior que é mesmo. Mas só que o que está lá em cima, ele não pode ser confundido, não, meu amigo. Ele não pode ser confundido. Então a mensagem para toda essa humanidade que você daria era... Para de perder tempo. Reconhece o teu pai. Ou melhor dizendo, reconhece o que o filho dele veio fazer. Porque ele vai assumir a tua vida. E quando ele assumir, vai tudo para o eixo. Muito bom, muito bom. Tivemos aqui um bate-papo muito agradável com a Edjane Mello, comunicadora, radialista. Fala pelos cotovelos. Arretado, assim, e trouxe a essência da sua fala, Edjane. Eu digo que foi uma mensagem que diferencia no quesito da vida. Posso dar um exemplo prático de comunicação e espiritualidade? Por favor. Comunicação e espiritualidade não é só falar de Bíblia não, tá, gente? Por favor. Sim. De jeito nenhum é isso. Por exemplo, tem gente que diz assim, olha, vai ter um show massa, uma promoção legal, o Dia do Consumidor foi essa semana, né? Vai ser dia... É 14 de março, 14 Dia de março. do Consumidor. Aí tem gente que diz assim, uma promoção gigante, você não pode perder. Isso não é uma comunicação assertiva. Você ouve todo dia. É verdade. Vai ter uma promoção gigante e você vai aproveitar. Vai ter uma promoção joia e você precisa aproveitar. E você não pode perder. Tá. Porque comunica diferente. Entendeu?
A forma como chega no cérebro, na mente é diferente. A forma como chega na mente é diferente, entendeu? E aí isso é a forma como a mente recebe. Isso daí tem provas científicas e tal. Quando você fala no espiritual, e olha o que eu estou dizendo, falar de comunicação e espiritualidade, comunicação assertiva, nem sempre é Bíblia, não. A minha base é. Mas o que eu vou dizer, você não precisa ser cristão para desfrutar disso, não. Boa. Entendeu? Melhor que seja. Mas se não for, tá tudo bem. Tá tudo não bem. É você entender como você comunica de maneira assertiva. É não dar a palavra errada para um filho, para uma pessoa que você ama e até para aqueles que você não ama também. Porque você também erra com a palavra que você dá àqueles que você não ama, achando que você está saindo bem, prejudicando o outro. Sempre que você disponibiliza um veneno para alguém, para você disponibilizar esse veneno, você provou dele antes. E se você ficar dizendo assim, ó, eu entrei aqui e disse assim, olha, hoje eu tô com a dor na perna porque eu fiz academia. Pronto, eu já falei umas 3 vezes que eu tô com a dor na perna, nada da dor embora. E não vai, se eu ficar falando todo dia, ela só tá se fortalecendo. Entendi. E sou eu que falo sobre comunicação assertiva. Muito bom. Foi um momento precioso. Eu gostaria, Edjane, deixar a palavra contigo para você fazer aí as suas considerações finais. De repente falar algo que nós, por algum motivo, deixamos de falar, a oportunidade está facultada. E seus agradecimentos também. Quero agradecer o cara lá de cima, que ele é generoso pra caramba. É bom comigo, que vocês nem podem imaginar o que ele tá fazendo na minha vida. Amém. Ele pode fazer na sua também, viu? Porque eu disse que ele é generoso. Tem para todo mundo nesse pote. Lógico. E ainda sobra. Né? E ainda recolhe cestos cheios, né? Em abundância. Em abundância. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu posso ir aí conversar com você se você quiser, pagando ou de graça. Boa, olha que opção legal. Pagando ou de graça. graça. De graça. Quem vai dizer é você que está aí do outro lado, com a sua sinceridade e com a sua verdade, né? Aproveite e diga onde ele encontrar nas redes sociais. Lá. Opa! Nas redes sociais é @Edjane Melo, Demudo Melo com 2 L's, tá? Em todas as manhãs de segunda a sexta-feira é em 106.5. Agora, enquanto eu estou gravando esse podcast, é em 106.5 na Rádio Nova Brasil FM. Então, a gente tá lá das 6 horas da manhã até as 9. De 6 até as 8, a gente divide com o nacional. Horas entra o nacional, horas eu entro o local. E de 8 às 9, aí é só comigo. E aí tem entrevistas legais, tem muita coisa boa, tá? Mas lá no Instagram. E lá no Instagram mesmo, você também consegue acesso ao meu WhatsApp. Muito bom. Não para dar golpe, por favor. Muito bom. Eu acho legal, quem é da comunicação e com a experiência que a gente tem, é o improviso. Geralmente a gente, quando vai gravar, bater um papo com alguém, quem não vive no dia a dia e tal, às vezes tem um pouco mais de dificuldade quando entra numa situação cruzada. Imagino quantas situações a Edjane não já viveu, de estar previsto ser assim, daqui a pouco não foi possível, não deu tempo, não entrou no ar, caiu a linha, caiu o sinal e tal, e a Edjane vai e entra e tal. Isso é muito legal, isso dá uma vida. É diferente. A gente gravou aqui mais de 1 hora, né, Léo? E mais de 1 hora, e foi como se fosse 10 minutos. Vai ver 1h20 nessa casa aí já. Entendeu? E é como pode se isso? Pode. Nesse caso aqui eu já reservei. Aí estamos por sessão. Você pegou uma sessão e um pedaço da outra, mas estamos juntos. Foi de caso pensado. Foi de caso pensado. Olha, eu quero lhe agradecer. Edita, Léo. Nada. É que vai integral. Edjane, eu quero te agradecer de coração. Você é a voz feminina que representou nesse mês das mulheres, a mulher na comunicação, esses seus exemplos práticos da espiritualidade, com a experiência que você viveu, embora difícil, amarga, mas que no final dá esse resultado de exemplo. Porque você que está aí passando de repente uma fase difícil, com alguma doença incurável, sem perspectiva, está aqui um exemplo de alguém que vivenciou isso aí. Porque eu digo sempre, sabe, Edjane, uma coisa é você ter uma experiência de ouvir falar, de ter lido, de ter alguém ter contado, de ser o vizinho. Outra coisa é quando é na pele. Sim. Você chegar um dia e o médico disser, tu está diagnosticado com isso aqui. Aí você ouvir, eu penso assim, que é diferente. Sabe o que eu pensei? Não é porque...
E agora, como que eu vou dizer para o meu filho? É verdade, imagina. Né? Foi isso que eu pensei no primeiro momento. Então assim, e aí você vivenciou e está passando isso aqui com muita segurança, com brilho nos olhos, mostrando que existe alternativa. E uma coisa recorrente, porque você imagina, você passou por 5 vezes, caramba, isso não é... E aí eu quero lhe desejar toda a sorte de bênção, que Deus tem nos dado e tem abundância, você é um exemplo disso, e que continue firme com esse propósito, inclusive alcançando seu objetivo de levar essa palavra lá por meio das palestras, das mensagens, corpo a corpo, olho no olho, né, que Deus abra novas portas e grandes portas para você. Atrás de uma marca, gente, eu preciso dizer 2 coisas rápidas. Por favor. Atrás de uma marca tem uma pessoa. É verdade. Então, assim, lembra disso. Lembra disso. Quando eu falo de comunicação para empreendedores e empreendedoras, eu sempre lembro disso. Cuida de você para você poder sustentar o resto. Muito bom. Não é? Não pode, você não pode falir. Você não pode falir. Às vezes a sua marca fala e você tem a condição de criar outra. Você não pode falir, né? E eu quero deixar um abraço aqui falando de mulheres na comunicação para algumas mulheres Por favor. que eu sempre apreciei, que eu, né, assim, admiro. Floraci Cavalcante, querida, você é show de bola. Teremos o prazer, a satisfação, a alegria de tê-la aqui no TheCast também, para juntar-se as mulheres, né, com esse coro, né, entre outras, Edjane Mello, e aí vem Floraci Cavalcante, muito bem-vinda. É um momento que também venho acompanhando até chegar a hora e vai chegar. Aí Cristina Santos, que era da Rádio Cidade antes de eu entrar, Luciana Ávila, né, que está lá fazendo bonito em rede nacional, Arla Coqueiro, que está lá em Salvador também, são pessoas que passaram. A Jeane Moura, que não está mais na comunicação agora, mas que são pessoas que eu aprecio muito. E aí, não desprezando as meninas que estão agora, né? Nessa nova fase do rádio aí, as que estão chegando, são todas maravilhosas. Eu convivo com algumas delas e respeito todas elas. Perfeito. Mas essas foram algumas para onde eu olhei para chegar até aqui. E eu sou grata. E deixar um abraço para um comunicador de primeira grandeza, que é o França Moura. Então, assim, que precisa ter muita personalidade para chegar onde ele chegou. Caramba, eu cresci ouvindo França Moura, o Ministério do Povo. Não é isso? Eu, com meus 13, 14 anos, fui lá na bancada dele fazer entrevista. Imagine só, o França Moura é um gigante. Né? E, fazendo uso das suas palavras, desejar realmente a todas as mulheres desse Brasilzão que falam e que lidam com a comunicação, especialmente do nosso estado de Maceió. São muitos nomes e hoje sendo aqui representada por Edjane Mello, que tem também essa voz muito bonita. Eu gosto da sua voz. Você consegue tratar a dicção, acho que você deve ter feito fono. E aí, mas é natural também. No início eu fiz bastante. Fiz sim, e assim, tem que fazer mesmo, faz gente. muito bem e realmente se sai muito bem. Parabéns pelo trabalho. Mandar um abraço aqui para minha prima Eusilane, que foi jornalista, assim, mente muito brilhante. Abriu a porta lá da Rádio Cidade dizendo: tem um emprego lá. Opa, isso né? Nos idos, né, dos anos 90. E o meu filho, Eduardo Edmo, dizer: meu filho, você é meu motivo, né? Que bênção. Então... Muito bom. Estamos encerrando, concluindo aqui esse TheCast e com a presença de Edjane Mello. Muito agradecido a ela e a todas as mulheres que também vão acompanhar. Aliás, toda a audiência, todo mundo que nos segue. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve no TheCast Podcast. Aciona o sininho para receber as notificações. Estaremos sempre aqui com o melhor da informação. Forte abraço e até a próxima. Aprove Deus.